Mecha provavelmente é um dos gêneros de animação mais popularmente associados ao Japão que a gente tem hoje em dia. E, como todos muito bem sabem, tendo Gundam como um dos seus maiores representantes. Mesmo quem nunca consumiu nada de Gundam, já ouviu falar, seja por anime, mangá, jogo, ou até mesmo os bonequinhos de Gunpla, apesar de que eles estão sumindo um pouco do mercado. E, se você clicou nesse vídeo, você tem interesse, ou pelo menos curiosidade, de saber por onde você deve começar a assistir Gundam. Que, como toda franquia com mais de 40 anos, acaba não sendo uma resposta tão simples por onde você deve começar essa série. Mas, aqui no Under Tree, somos 3 dependentes químicos de Gundam e vamos segurar na sua mãozinha e mostrar por onde você deve começar a assistir Briga de Robô Gigante, que no fim é o real motivo de todo mundo começar a assistir Gundam. Eu sou Juliane e me acompanhando nessa missão hoje está o Michael, RX-78, Ikimasu! E nessa missão comigo está o Michael e o Gabriel. Vai lá. Fala outra coisinha engraçada. Vamos resumir aqui 30 anos de fanboyice. Qual a diferença de um fanboy para um fã? Você sabe, Michael? O fã é o que não acompanha nada e o fanboy é o que só reclama. Eu vi todos. Ai, Bora lá. Você, inocente, que pesquisou Gundam séries e achou que ia ser fácil saber por onde você deve começar, que é só começar pelo início, se deparou com uma zona que é a timeline de Gundam, né? Principalmente o fato de ter praticamente 2 franquias paralelas, né? Ainda tem esse nível de dificuldade. Mas relaxa esse toba que, além de explicar por onde começar Gundam, nós vamos explicar qual que é a diferença essas 2 franquias paralelas que Gundam tem, né? Que é a Universal Century e a Alternative Universe, e também sugerir séries de acordo com o tipo de história que você tá a fim de assistir, como histórias mais focadas em guerra, lutinha, ou até mesmo mais pro público infantil. Tem o bom de Gundam que tem pra todos os gostos. E, pra começar, vamos responder a pergunta mais básica pra você entender a franquia de Gundam, que é: o que é, no fim das contas, Universal Century e Alternate Universe? Resumidamente, aqui eu vou resumir em 2 frases. Alternate Universe é a maneira que a Bandai tem de atrair novos fãs, e Universal Century é a maneira que o Tomino tem de se vingar das ex-esposas dele. Mais de 2 frases, você é um mentiroso safado. Mas, eu acho que a gente pode primeiro explicar que a Universal Century, vamos assim dizer que é onde a história de Gundam começou, né? Quando a gente vai ver lá na década de 30 que saiu o Gundam, 1930 e pouco. De 30, Ju? De 30? Porra, Gundam era em preto e branco, era nas matinês? Nossa, me perdi foda. É década de 70? É, Ju. A primeira série de Gundam saiu em 1979, por isso que é conhecido carinhosamente pelos fãs como o Gundam 079. É o Caixa de Sapato, perfeito. Exatamente. Quando a gente vai olhar o Gundam Caixa de Sapato, né, que é onde é realmente a origem de Gundam, essa história, ela continua até nos dias atuais, que é a história principal de Gundam, né, que é a guerra de 1 ano mais longa que já existiu na história, que é a Universal Century. E a Alternate Universe, que nem o próprio nome diz, né, universo alternativo, é literalmente isso. São universos alternativos de Gundam, que sempre vão ter algumas temáticas que vão se repetir, né, de obviamente ter Gundam, ter robô gigante, ter sempre um pezinho ali de ser histórias sobre guerra, alguns personagens recorrentes, que nem o Haru e outras coisinhas. O mascarado loiro. Então tem alguns temas recorrentes, mas eles não têm conexão nenhuma com a Universal Century. Então são histórias separadas, que elas têm início, meio e fim dentro da série proposta ali dela, e você não depende de assistir algo antes ou ter que acompanhar algo depois, né? E só um detalhe, os universos alternativos não é um universo alternativo, né? Cada série, ela é um universo completamente novo. Então, se você assistiu uma série que passa no universo X, a outra é no universo completamente diferente, que não tem ligação nenhuma com o anterior. Sim. Eu acho que a melhor comparação que tem, né, pra quem acompanha o jogo é igual Final Fantasy. Final Fantasy tem do 1 até o 16 hoje, nem sei mais onde que parou Final Fantasy. 24. Mas a maioria... 24. Mas a maioria dos Final Fantasies que tem hoje, todos eles são histórias únicas ali, com início, meio e fim, que nem eu comentei. Há coisas assim
assim que elas vão sempre se repetir entre um Final Fantasy VIII, né? Sempre vai ter o Chocobo, sempre vai ter Mowgli, por aí vai, sabe? Gundam Alternative Universe é a mesma coisa. Perfeito. Tendo a diferença entre o C e a U bem definida aqui, eu quero assistir Universal Century, que é a história principal de Gundam, né? O canon, por assim dizer. Devo começar pelo primeiro Gundam, Caixa de Sapato? Isso aí você me lembra, Gil, sabe uma parada? Que tem... O cara assim, por onde eu devo começar X-Men? Aí vem um cara assim com uma parede cheia de coisa que mostra pra quem... E aí, por onde eu devo começar o Dragon Ball? O cara, capítulo 1, bro. O Gundam, ele tá mais próximo ao X-Men. Rapaz, já dando spoiler aqui, eu ainda quero trazer um vídeo falando da minha experiência de voltando pra X-Men. O famoso vídeo de X-Men. Exatamente, com o guia Michael San aí. To me, my under tree. Sobre como começar a assistir o Universal Century, a gente tem as duas vertentes, né? Toma vergonha na cara e assiste o anime de 40 anos, ou você pega uma dos animes mais recentes que são porta de entrada, como o Gundam Thunderbolt, ou o Geno Reconquista, se você for ou esquizofrênico ou usuário de ácido. Parênteses, né? O Michael falando, toma vergonha na cara, assista o Gundam Caixa de Sapato. Michael não assistindo o Gundam Caixa de Sapato. Eu tenho os mangás, sua hater, eu sou de uma caixa superior. Assim, Michael, eu não sei se você sabe, mas esse anime ele não tem 40 anos, ele tem quase 60. A idade chega. É que nem a Ju achando que os anos 70 tem 30 anos. É foda, cara. É porque eu gostava de me vestir de roupas daquela época, né? Foda. Fica aí a nostalgia. Os embalos de sábado à noite da Ju. Só os velhos decrépitos. Vamos lá. A maneira mais fácil de você conseguir acompanhar o Universal Century, se você for corajoso ao ponto de dizer, eu vou começar do início, são os filmes compilados de Gundam. Basicamente, a série original ela foi um fracasso, né? E foi cancelada. Depois de um tempo e de várias reruns da série e do lançamento de Gunpla, porque o pessoal finalmente percebeu que se você for fazer um desenho animado, você precisa fazer brinquedo. Mas eles queriam vender brinquedo, é só que eles queriam vender brinquedo pra criança. Calma, apressadinho. Tem um porquê. Tinham brinquedos de Gundam. Tanto que o RX-78 tinham várias armas que eram basicamente armas de criança, né? O martelo do... Arma de criança é uma frase muito boa, né? O martelo do Gundam, que é aquela bola de ferro gigante, e as transformações e combinações. Os brinquedos eram de baixa qualidade, não era aquela coisa primorosa que Gunpla se tornou. Era uma parada mais brinquedão, e quando o Gunpla veio, ele cimentou o hobby. Porque você ter o brinquedo do robô pra brincar é completamente diferente de você montar o seu próprio Gundam, seu próprio Guntank, você personalizar naves, aviões. E com todo esse sucesso e com todo esse interesse renovado, eles decidiram recompilar os 43 episódios originais e adicionar cenas novas em 3 filmes que foram um grande sucesso e meio que reviveram a franquia. Então, se você é intrépido e é corajoso, não tem medo de assistir coisa velha, pega os 3 filmes originais, eles são ótimos, eles têm novas cenas adicionadas, eles refizeram muitos dos painéis, porque puta que pariu, o original tinha uns frames que são uma abominação da natureza. Se você tem medo de coisa velha, vai no Gundam Thunderbolt sem medo, animação bonita pra caramba, e como muita coisa de Gundam não tem final, você vai ter que pular pro mangá, mas esse mesmo é a vida. Ou leia a desgraça do mangá. Não. Vamos estabelecer uma regra aqui, que esse vídeo ele vai se focar em a gente falar de séries animadas, porque se a gente for entrar na pipeline do mangá, aí fudeu. Não, realmente esse vídeo vai ter 64 horas. Mas ó, você falou um negócio legal, é o seguinte. Eita, passar, o avião tá saindo do meu som? Tá saindo, com certeza. Cara, não, e quando vem a porra dos caça de guerra, cara, é barulhento aquela mais. Caça de guerra? De vez em quando pousam uns Gripen aqui. Agora eu entendi porque que o Aragão se mudou pra aí agora. Por quê? Porque você é meio... Otaku militar. Otaku militar, um plane nut aí. Deus me livre, cara. Ai, ó a turma que vocês me colocam, né? O cara ainda é cínico porque ele pergunta por que diz Aragão comprando um monte de aviãozinho da Segunda Guerra Mundial pra ter em casa? Cala a boca, gay. Mas olha, falando em o C ele tem uma questão que é o seguinte, a gente tem as 3 séries principais, que elas seguem uma linha do tempo bem direta, a série original,
Zeta e Double Zeta. E a gente tem um monte de séries que depois foram sendo feitas, que elas se passam entre esse período, mas em locais bem menos prestigiados. É que nem aquelas histórias, sei lá, Luke Skywalker explodiu a Estrela da Morte, mas enquanto isso tinha um rebelde matando um oficial imperial na Conchinchina. Então é tipo isso. Então assim, a gente tem Gundam Thunderbolt, que ele se passa num fronte secundário. A gente tem as séries, não precisa a gente citar todos aqui, mas existem séries que elas lançavam na época em DVD nos anos 90, que elas também se passam em outros frontes secundários, mas cada uma tendo uma abordagem bem própria. Então assim, questionando por onde começar o C, na minha opinião, poderia começar pelos filmes. Por quê? A série, cara, tem 50 episódios e ela ficou muito datada. Então assim, tem coisas não só de roteiro, mas de animação, de diálogos, de tempo, de cortes. Às vezes, cara, tem conversas que é assim, entra dois caras numa sala, os dois ficam falando um com o outro e não corta o frame, fica um frame parado, os dois conversando com o outro, como se fosse um teatro, sabe? Eu acho que o que mais prejudica as séries antigas é o ritmo. Tipo, o ritmo ele é muito lento comparado com as séries de hoje, né? Então eu acho que isso é o que mais data e o que vai acabar afastando as pessoas de assistir as séries mais antigas. E aí a outra opção que você tem, que essa, eu acho que as duas são válidas, aí eu acho que o ideal é você assistir um pouquinho e achar qual que fica melhor. É assistir o Maicon ama de paixão, Gundam Origin. Origin é bem legal, mas ele carrega um sério problema, na minha opinião, que é o fato de ele não pegar a história do início. Apesar dele ser baseado no mangá de mesmo nome, a decisão deles foi de pegar uma parte específica da história, se não me engano são 3 volumes, que contam a história do início da Guerra de um Ano, a revolução que os Zabi fizeram, e conta a história do Char, que é um dos grandes antagonistas da série original, do início, da infância dele, até a fase adulta dele, quase culminando na guerra. Sempre foi meio estranho o fato deles não terem simplesmente animado tudo, mas eu acho que é meio que o Ice na manga da Sunrise quer ter esse grande remake de Gundam na manga pra quando eles precisarem. A animação de Origin é primorosa, né? A gente tem que falar isso sempre, mas outra coisa que a gente precisa falar é que a Sunrise, não importa a época, não importa o ano em que se passa Gundam, é sempre o ponto mais alto da animação na época. A Bandai e a Sunrise sempre jogam um dinheiro infinito nas séries. Então, mesmo as séries bem antigas são bonitas pra caramba. Sim. Cara, se você pega War in the Pocket, que é uma série que se passa imediatamente após a guerra, se você pega o 8º Esquadrão aí, se você pega o Stardust Memories, é daquela época, gente, que era aquela animação feita à mão, que é aquela animação que não envelhece, que até hoje você assiste e fica, caramba, que coisa bonita. Apesar de deve ter umas coisas no roteiro que envelheceram, né? Mas tem muita coisa que envelheceu mal com Gundam, muita coisa. Mas isso acho que aí é um tópico para outro vídeo. Beleza, às vezes você não quer se comprometer com 40 anos de história de Gundam e você não quer começar pela Universal Century. Outra alternativa é você começar pelos Alternate Universe, que a gente comentou mais cedo, né? São séries com início, meio e fim, você precisa só assistir uma, pronto, acabou. Mas, como a gente tem muitas Alternate Universe, e curiosamente, muitas pessoas no Brasil foram introduzidas a Gundam através de um deles, né? Que foi o Gundam Wing, que foi o primeiro... Eu acho que foi o primeiro Gundam que veio pro Brasil. A gente resolveu organizar aqui nossas sugestões de Alternate Universe de acordo com alguns gêneros, algumas vibes de história, né? Começando, que eu acho que é a vibe mais honesta de todas, que é: eu quero ver luta foda de robô gigante. O que vocês me recomendam? Gundam Fight! Ready, go! Se você quer ver porrada de robô gigante, se você quer ver uma trama que não faz sentido nenhum, mas que é massa velho do começo ao fim, só tem uma resposta. E essa resposta é Mobile Fighter de Gundam. A história não faz sentido. A cada 4 anos, em vez de resolver seus problemas com guerras, as nações do mundo mandam Gundams pra Terra para a Gundam Fighter! Nós acompanhamos Domon Kasshu em suas aventuras e desventuras durante a Gundam Fight, enquanto ele pilota o Shining Gundam, luta contra os pilotos mais malucos tentando desvendar os segredos da Gundam Fight. Ele é o representante do New Japan e a gente encontra o casting mais louco de todos os tempos. Tem o Mestre Ásia, tem membros da Shuffle Alliance, tem Mobile Suit com design maluco, tem um Gundam que é o diabo, tem cavalo, robô, tem tudo que você pensar nisso. E todo mundo só fala gritando, é maravilhoso. E, né, tem que lembrar que Domon é King of Hearts!
Só que assim, fica o aviso que Giganda, né, como você já pode ver, você tem que abraçar a galhofa. Senão você vai detestar Giganda. Mas você tem que pensar que Giganda é o Dragon Ball de Mecha. Totalmente. Tem Gundam com aparência de Sailor Moon, é Gundam soltando poderzinho, tendo segunda, terceira forma de luta. Então é isso, você tem que abraçar a proposta. Não, e outra, participantes do torneio, né, cada um deles representa um país. Obviamente que tem um Gundam com sombreiro pra representar o México. Não, calma, Ju. Não é cada um representa um país, cada um representa um estereótipo. Lave sua boca imunda antes de você falar do verdade. Tequila Gundam. Não tem um Gundam que ele é um moinho e ele é da Suécia ou algo assim? Não, ele é da Holanda, Da é um Holanda. gigante. Não, o americano, cara, falta ele puxar uma bandeira, 3 metralhadoras e pegar um hamburgão no meio da luta, pô. Mas é isso, cara. Giganda, ele é lutinha, ele é divertido, mas você tem que abraçar a galhofa. Agora, vamos sair um pouco da lutinha, vamos entrar num tema mais sensível, né? Agora eu quero ver um Gundam que ele tem uma pegada mais política, mais trama política ali, entre países, sempre tem essa questão de espaço e terra, colônias. Que Gundam que eu quero assistir pra ter uma trama política ali? Porque não é só de robô gigante que Gundam se mantém também. Ju, se você quer um Gundam que trata criança soldado como deve se tratar criança soldado, tem Iron Blooded Orphans. Iron Blooded é uma série interessante. Que ela começa mais sombria do que ela continua, porque as pessoas ficaram meio chocadas. Não vamos dar spoiler, mas se você assistiu o primeiro episódio, já é uma quebra bem grande, assim. E ela é legal porque ela é uma série que, apesar de ter toda aquela galhofa das políticas gigantes, de tipo, no futuro os caras se vestem com roupas completamente espalhafatosas, coloridas e tudo. Mas se você tira essa parte superficial, e obviamente tem a parte de crianças estarem na política, ele é legal porque... Não, assim, ele... eu acho que a gente já tem que estabelecer aqui que só pelo fato da guerra estar sendo lutada por robôs gigantes e não, tipo, realmente máquinas feitas pra guerra, já é um indicativo que, porra, mano, a gente não tá aqui falando de, sei lá, House of Cards, né? Sim. Então, porra. E House of Cards já é um negócio bem... de Legend of Galactic Heroes. E eu vou falar um negócio aqui Exato. que House of Cards é um negócio bem bobo quando você analisa, mas anyway, e Legend of the Galactic Heroes também. Essa série, o bacana dela é que além de ter ação e tudo, as ações que os personagens tomam, elas têm consequências dentro da história. Não é aquela meramente, tipo assim, eu preciso que o roteiro aconteça alguma coisa e outra. Me lembra muito como era Game of Thrones, quando era bom, que aconteceu coisas que elas eram surpreendentes, mais ou menos assim, surpreendente. Só que quando você analisa mesmo, você vê que ela é consequência direta das ações dos personagens. Isso é o bacana da história. E a história, ela não tem essa coisinha de o bem contra o mal, espanta temporal, sabe? Todos os lados, eles têm os seus vícios, todos os lados têm os seus interesses. É que no fim das contas, pra você pegar uma trama política e não deixar ela boba, é você não fazer essa paralelo de bem e mal, né? Que no fim das contas são uma briga de interesses, não do tipo, é o império do mal contra a rebelião do bem. Porque, por exemplo, você tem um problema até no universo cêntrico, o pessoal, não, é tons de cinza, o tons de cinza é. Um país é corrupto, é o Brasil espacial, e o outro é o povo dos nazistas no espaço. E vamos ser sinceros, né? Mesmo com toda a fantasia das crianças soldado influenciando politicamente um planeta, Iron Blooded é um dos Gundams mais realistas em como eles tratam a violência, em como eles tratam os efeitos do Gundam com o piloto, já que eles são acoplados diretamente a uma interface neural. A parte de não romantizar a guerra, os conflitos, e sem spoiler, né? Não existe final feliz em guerra. Exatamente. Aproveitando também, a gente já vai passar esse pedaço de conhecimento para quem acompanha Gundam há muito tempo. Infelizmente, uma coisa que acontece recorrente nas Alternate Universe de Gundam é que a segunda temporada é terrível. A gente tem uma primeira... É a maldição de Gundam. A gente tem uma primeira temporada muito boa, forte pra caralho. Chega na segunda temporada, não sei o que acontece. O pessoal não sabe terminar a história e, assim, é triste, sabe? Não, e sabe qual é engraçado dessa maldição? Ela é tão bizarra que tem séries que elas são ruins por serem longas demais. Já tem outras séries que a segunda temporada é ruim por ser curta demais. Cara, não dá pra entender o que acontece. Mas, tendo esse aviso, ainda fica aqui, né, todas as recomendações. Ainda o pacote da experiência completa, né, ainda vale a pena. Então, o Gundam Iron Blooded, ele tem a vantagem que apesar da segunda temporada ser inferior, os 7, 8 últimos episódios ali são muito bons. Então, é meio que assim, você tem que passar por aquela coisa difícil
Pra poder chegar no negócio bom no final. Passando pro próximo tema, né? A gente também tem histórias mais filosóficas. Ao invés de focar muito mais na política, a gente foca mais em temas. Que é o caso do Gundam Double O. Ou Gundam 00, como eu falava quando era adolescente. Ou ainda mais, como os personagens fazem, Gundam Daboru. Então, o Gundam Daboru, ele tem uma questão que é a seguinte. Na primeira temporada, os protagonistas, eles se acham heróis, e a gente acha que eles são heróis. Só que quando a história vai se desenvolvendo, você começa a ter uma complexidade um pouco maior da história. E, sem dar spoiler, né? Ele trata em temas assim bem interessantes, que às vezes a pessoa mais perigosa que tem não é o cara egoísta que faz tudo pelo próprio interesse. É o cara que pensa que tá fazendo tudo pelo um bem maior, né? Esse é bem interessante porque recentemente a gente teve alguns vilões aparecendo assim, mas na época era bem comum você ter esses vilões sendo os protagonistas. Sei lá, a galera pensa depois Naruto, todos os vilões de Naruto são assim, né? É sempre um cara querendo fazer um bem maior, mas da maneira mais psicopata possível. E nesse caso, é o contrário, né? É o protagonista. E você vai tendo o desenvolvimento dos personagens, ele também é o desenvolvimento do próprio público, porque ele vai assistindo e vai... Então, assim, ele lançou até na mesma época que tava passando do Code Geass na TV, e era a mesma coisa. Code Geass chupinhou completamente o plot de Double O. A metade de Double O é o final de Code Geass. Aí você fica bem assim, acho que alguém copiou alguém aqui, viu? Exatamente. Copia, mas não faz igual. Tem vários temas interessantes em Double O que não são abordados com frequência. Fala sobre traumas, fala sobre a perda, tem aquele negócio sobre como fica a mente da pessoa que sobrevive, porque é uma questão de guerra. Porque não é, minha família sofreu um acidente de carro, o robô gigante acabou com o casamento da minha irmã. Porque isso é uma parada que acontece em Double O, tem a importância dos jornalistas durante a guerra, tem muitos temas relacionados a esse universo militar e de guerras que não é abordado com frequência em outras séries de Gundam. Se você conseguir relevar que o protagonista passa 80% da primeira temporada dizendo que ele é o Gundam, a história é boa pra caramba, pô. É porque tem umas maluquices pingadas dentro de Gundam Double O, mas assim, ignorando a história do Double O, ela é muito boa. Mas isso que você falou é bem verdade. Dificilmente a gente vê, até mesmo no Iron Orphaned, a gente vê essa questão do tipo do trauma, né? Porque, por exemplo, na Universal Century é tudo... Na real, não só na Universal Century, mas na maioria das séries de Gundam, os protagonistas são crianças, do tipo 14, 15 anos. E essa questão do trauma, ela nunca é abordada. Do tipo, a criança entra dentro do robô gigante, pilota, tira vidas ali, mas tá show, terapia aqui em dia. O Iron Blood até tem muito trauma também, né? Mas os traumas do Iron Blood, geralmente eles vão em torno dos personagens que estão no teu círculo principal ali, né? Então... são os personagens pelos quais você vê o ponto de vista. Por exemplo, o Double O é legal que você tem o trauma das vítimas dos protagonistas. Então, que aí você, por exemplo, tem aquela questão, né? Geralmente as histórias de vingança tem dois tipos, né? Quando o protagonista é o vingador, que aí a vingança é legal, é bacana. Ou quando... ela é justificada. Ou quando um outro personagem é o vingador, e aí a vingança não é justificada, né? A justificativa da vingança depende de quem tá tentando se vingar. Só que nessa história, a história justifica o vingador, sendo que o vingador tá tentando se vingar dos protagonistas. Sim, exatamente. Mas pra gente finalizar aqui, tem que falar que Double O sofre da versão mais poderosa da Maldição de Gundam, que é o final num filme. Não, o filme é ruim. O filme é muito ruim, cara. Nossa senhora, cara. Aí se você tá ouvindo isso aqui em 2025, fica um aviso, viu? Vem mais um filme por aí. É aquele negócio, né? Acho que não tem como piorar. Mas seguindo, né? Não é só sobre trauma e política que as histórias de Gundam giram em torno, né? A gente também tem o Gundam pro público mais infantil, igual Pokémon, Digimon, porque no fim das contas, né? Gundam, ele ainda vende bonequinho de ação. E o que tem mais experiência, eu acho que com o Gundam Build Fighters aqui é o Michael. Eu cheguei a assistir o início da série, apesar de na época eu não ter me empolgado tanto em continuar, eu ainda quero voltar pro Build Fighter. Cara, o Build Fighter é uma série muito redondinha, se você, tipo... Cara, eu quero ver o Dream Team de todos os Gundams, sabe? Do tipo, eu quero ver o Gundam Wing lutando
com o RX-72, junto contra o 72? Sazabi. Oh, caralho, eu tô foda com os números hoje. Mas pode ter um 72, bota aí o RX-72 aí na tela. É porque eu tô confusa desde que eu descobri que X-Men 97 não começou em 97, me perdi. Então, o Build Fighters, né, apesar de ele ter uma história mais voltada pro público infantil, de ser mais leve, tipo, as crianças não são crianças soldados lutando pela sua vida, ele tem essa questão que eu acho que é bastante apelativa ainda pro público mais velho, que assistiu os outros Gundams, de você ver toda aquela patota reunida num lugar só, sabe? É o famoso suco de fanservice, né? E apesar de todos os aspectos futuristas, fala muito sobre o hobby de Gunpla, que no fundo é o coração da franquia, e que faz Gundam existir até hoje, né? Que é o que faz o PIB do Japão girar, né? Menos em 2025. Tem uma primeira temporada bem fechadinha, com uma história muito boa, contando as aventuras do Sei, do Rage, torneio. Tem o Lutador Mascarado, na pegada do Mega Lutador Espacial X. Pra quem é fã de Medabots, tem bem essa pegadinha assim, bem leve, bem fácil de acompanhar. E é aquela, se você tem um filho, um priminho assim, a qual você quer apresentar a franquia e não quer aquela coisa densa e violenta e psicológica, é o caminho certinho, velho. Mas vai fazer mal pra sua carteira, viu? Porque a criança vai pedir boneco, viu? O problema de Gunpla, né, é que não é um brinquedo barato. Cara, isso é uma crítica, que Gunpla nasceu pra ser barato. Hoje uma miniatura montada de aço, toda pintada, é quase o mesmo preço de um Gunpla. Vivemos em tempos terríveis. Próximo! Bom, pra finalizar, eu acho que a última recomendação que a gente vai fazer aqui não é necessariamente em questão de gênero, mas se você quer uma introdução pro gênero de mecha, que recentemente, né, principalmente pra quem acompanhou o canal, a gente vai recomendar aqui o Witch from Mercury, que apesar de ser uma série de Gundam e ter todos esses aspectos de Gundam, eu acho que nos últimos anos é a série que mais se desprende um pouco de vários temas e histórias que se repetiam há muito tempo dentro da franquia de Gundam, né? Nesses 30, 40 anos. Witch from Mercury tem uma visão mais afastada do que a gente sempre vê os roteiristas recorrentes de Gundam tentarem, que é ter sempre essa cara meio que de Universal Century, esse preciosismo, a tropes que o Tomino criou, que é o grande pai da franquia. E agora tá tudo bem diferente, a começar pela protagonista, que tem o estigma do protagonista de Gundam, que ou ele é um autista porra louca, ou ele é criminoso de guerra. Ou ele é um estoico Edgelord. Exatamente. Exatamente. Ou ele é membro de boy band. Mas aí o membro de boy band, ele é os dois ao mesmo tempo, olha que absurdo. Ele é membro de boy band e ele é um Edgelord. E ele também é porra louca, o cara é tudo. Grande Rieira aí. O melhor de todos os mundos. Grande guerreiro Riero Yui, um salve. Um mestre da arte da autodestruição. O cara é veterano kamikaze, né, cara? Fazendo tudo isso só de bermudinha e regata. Mas a gente não tá falando de Wing aqui, né? A gente vai ter um episódio só pra isso. Mas assistam Witch from Mercury, foi uma porta de entrada pra muita gente agora. A Bandai não, né? Porque a Bandai é só responsável pelos jogos. A Sunrise ficou muito surpresa, mas feliz com a recepção que a série teve. Tanto é que ela não ia transmitir a série no Crunchyroll aqui no Ocidente, mas teve muita audiência e o resultado tá aí, né? Como fã de Gundam, a gente sabe que a nossa pipeline é sempre assistir uma série e depois ficar, meu Deus do céu, lá vou eu esperar mais 8 anos pra sair mais uma, mas tá vindo aí G-Quax já em 2025, super rápido, e como fãs a gente tá finalmente tendo a franquia andando, né? Exato. E isso que você falou é realmente o que aconteceu, né? De Witch from Mercury veio aí com vários temas diferentes, uma proposta muito diferente do que a gente tinha visto até agora de Gundam, né? Tanto que o tema central dele, a proposta inicial, não era girar em torno de um conflito, de guerra, etc. Apesar de que, no fim das contas, Gundam, ele vai desembocar pra isso. Mas a gente viu, assim, muita gente que nunca assistiu Gundam começar a assistir, seja pelas protagonistas, né? Porque isso também foi algo inédito de ter protagonistas femininas protagonizando o Gundam, né? E, consequentemente, por causa de ele ser muito diferente das outras séries, né? Ele acabou sofrendo também muita crítica em torno disso.
Mas assim, novamente, voltando a falar da Alternate Universe, as pessoas esquecem que a Alternate Universe é justamente o braço da franquia de Gundam que tem esses experimentos. É, que nem a gente comentou do G-Gundam lá no início. Porra, G-Gundam, tipo, uma galhofa total de lutinha. Pô, é pra ser um negócio experimental mesmo, sabe? Enquanto que a Universal Century é aquele monolito que não pode ser tocado ou alterado, sabe? Então, Witch from Mercury é uma excelente recomendação se você nunca assistiu nenhuma série de mecha, sabe? Ele tem um pouco desse pezinho de ele ser mais leve, de ter ainda o tema de guerra, de ter as lutas de robô gigante. Ele também é muito bem animado. Só que também fica o aviso de que se você gostou muito de Witch from Earth, não espere que as séries mais antigas de Gundam sejam muito semelhantes a Witch from Mercury, porque as séries de Gundam elas ainda carregam muito dos vícios tanto de narrativa quanto de elementos das séries mais tradicionais de Gundam, né? Mas talvez seja também uma boa porta de entrada para você começar a se introduzir na série. Então, essas são as nossas recomendações para onde você deve começar, para onde você pode, né? Aqui ninguém deve nada, a única coisa que você deve é o Estado, mas já pagou seu IPTU? Você pode começar, né, Gundam, e já fez aí a declaração de imposto de renda? Comigo, tem que fazer comigo, gente. Manda aí mensagem que eu faço. Cuidado que o leão vem, viu? O leão vem. Escutem o rugido do leão, relâmpago de plasma! Mas é isso, gente. Está aí nossas recomendações, onde você pode começar, tanto na Universal Century quanto Alternate Universe. Deixem aí nos comentários se vocês se interessaram por alguma dessas séries, se vocês começaram a ver alguma série de Gundam, por onde vocês começaram, aonde que é a recomendação de vocês também. Deixa aí tudo nos comentários e conta pra gente. E se foi a gente introduzindo vocês aí, Gundam? Vocês foram introduzidos a essa série maravilhosa de 40 anos de robô gigante. E a gente fica por aqui. E assistam Armored Troopers Voltons, que é muito melhor que tudo isso aqui. Sarabá!